Bom, sejam todos bem-vindos que estão assistindo esse vídeo. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Dr. Olavo Giosti Comparato Filho. Ele ganhou o prêmio de melhor tese, que foi defendido em 2020, no programa de pós-graduação em Física e Astronomia da Univap. Eu sou Daniela Oliveira e sou a atual representante discente do programa. Então, primeiro, o que é esse edital de melhor tese do programa de pós-graduação? Então, eu vou deixar aqui a tela do programa, né, da Univap. Olá, você está conseguindo ver Sim, a tela? Então, beleza. sim. Então, esse é um mestrado e doutorado em Física e Astronomia da Univap, certo? Então, quem quiser mais informações pode estar acessando aqui esse site. Então, esse edital do PPGFA, que é a sigla do nosso programa, selecionou uma tese entre 5 teses que foram defendidas no ano de 2020, para poder estar participando do Prêmio CAPES de Tese 2021. Então, a comissão de avaliação interna do programa, ela foi constituída por 3 professores permanentes e que não são nem orientadores e nem co-orientadores de nenhuma das teses que participaram. Então, dessa forma, cada professor representou uma das 3 áreas de concentração que nós temos no PPGFA, que é a física da matéria condensada, que no caso é a área do Dr. Olavo, a astronomia e a física espacial. Então, o ganhador, no caso do Dr. Olavo, ele irá receber um certificado de premiação, bem como o seu orientador, Dr. Leandro. Então, o prêmio CAPES de tese, ele é dividido em 3 grupos. Aqui nós temos o site, né, do prêmio CAPES de tese, e o primeiro grupo seria Ciências Biológicas, da Saúde e Agrárias. O segundo grupo é Engenharias, Ciências Exatas e da Terra e Multidisciplinares, que no caso é o que nós nos encaixamos no nosso curso. E o terceiro grupo é Ciências Humanas, Linguísticas, Letra e Artes e Ciências Sociais Aplicadas. Então, a comissão da CAPES, ela vai considerar a originalidade, relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural social do país, para poder escolher os ganhadores de melhor tese desse prêmio CAPES, certo? Eu estou lendo aqui minhas anotações, que é bastante coisa, então eu tenho que ir me guiando. Então, além disso tudo, elas vão ser avaliadas a qualidade e a quantidade de publicações que são resultantes da sua tese, qual foi a sua metodologia, a sua redação, a estrutura e a organização do texto do seu trabalho. Então, vão ter algumas premiações dentro desse prêmio CAPES de tese, certo? Os autores das teses selecionadas vão receber uma bolsa de até 1 ano para estágio pós-doutoral em instituição nacional, um certificado e uma medalha também. O orientador do aluno, ele vai ganhar um auxílio de até R$ 3.000 para participar de eventos acadêmicos científicos nacionais, além do certificado que também se estende ao caso de co-orientadores e ao programa de pós-graduação que ele está inscrito. Então, os vencedores do grande prêmio, eles vão receber uma bolsa estágio pós-doutoral também, porém em uma instituição internacional, por até 1 ano, bem como o certificado e o troféu. O orientador vai receber no valor de R$ 9.000 para um congresso, para participação de congresso internacional, além do certificado que também se estende ao co-orientador e ao programa de pós-graduação. Então, além disso, tem os prêmios adicionais também, que eu não vou citar muito aqui em detalhes, que podem ser encontrados no site da CAPES, mas eles são dados pela Fundação Carlos Chagas, pela Fulbright e pela Dimensional Sciences. E o resultado da primeira etapa
vai sair por volta de setembro agora de 2021. Então, como eu já tinha mencionado no começo, a tese ganhadora do PPGFA tem autoria do Dr. Olavo Dioste Comparato Filho, com orientação do professor doutor Leandro José Raniero, e o título é Diferenciação bioquímica e colorimétrica entre as espécies Paracocidioides brasiliensis e Paracocidioides lutzi. Eu não sei se eu falei certo, mas o Dr. Olavo depois pode confirmar para a gente. E a área de concentração é a física da matéria condensada. Então, Dr. Olavo, muito obrigado por aceitar o convite de conversar com a gente. Nesse momento de distanciamento, então, infelizmente, nossa entrevista tem que ser online, né? A gente não pode se reunir, mas eu espero que logo isso seja possível. Já faz 2 anos quase que eu, pessoalmente, não vejo o Dr. Olavo. E agora eu queria que você se apresentasse um pouquinho e começasse falando um pouco sobre a sua trajetória profissional. Ok, Daniela, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui falando com você e com os nossos colegas, enfim, quem vai compartilhar com a gente, né? E, claro, quero agradecer a comissão do programa de física, a questão da escolha do trabalho, enfim, né? E foi uma surpresa muito agradável, né? E uma honra, né? Poder estar compartilhando isso com vocês e com a Univap, enfim, que sempre me deu apoio. Nossa, minha trajetória, eu tenho praticamente uns 10 anos de Univap, né? Então, assim, a minha trajetória acadêmica, né, digamos assim, eu fui fazer a licenciatura em matemática na Univap, e aí, em paralelo à licenciatura, eu já comecei a dar aula também, né, ensino médio técnico, enfim, sempre gostei do ambiente acadêmico, né, sala de aula, sempre gostei. E na Univap, enfim, conhecendo alguns professores, pelo meu estilo, enfim, alguns por interesse meu também, alguns sugeriram, vai conhecer os programas, né, de mestrado, enfim, você pode ter, de repente, continuar sua trajetória, enfim. E acabou acontecendo isso, né, saindo da matemática, eu já ingressei no mestrado da física, né, aí eu já fui conhecer o professor Leandro, enfim, o seu trabalho e o grupo de pesquisa dele. Eles me receberam muito bem, eu tive sempre a ajuda de todos os colegas ali. É um ambiente bem interdisciplinar, tem gente de várias áreas, né? E aí eu fiquei com o grupo durante o mestrado, 2 anos, e onde a gente iniciou esse tipo de trabalho, que acabou gerando também o trabalho do doutorado, né? Então, é um trabalho que trabalha-se com nanopartículas, e especificamente o meu trabalho, ele está relacionado com o diagnóstico de doenças, né? Então, a gente utiliza essa questão das nanopartículas para um auxílio em diagnóstico de doenças. Mais especificamente no meu trabalho, que já se iniciou no mestrado e deu continuidade no doutorado, foi sobre a paracoccidioidomicose, né? Causada pelos fungos que você já citou aí, né, no início, tá? Então, foi uma trajetória acadêmica que começou na licenciatura em matemática, foi dada continuidade no mestrado e no doutorado, né, que a gente conseguiu finalizar com o grupo do Dr. Leandro, enfim, desde o mestrado e o doutorado também, né? No meio disso tudo, aí eu acabei tendo uma oportunidade também de fazer um doutorado sanduíche, também por intermédio da CAPES, né? Desde o começo do mestrado e no doutorado, enfim, a CAPES também sempre me ajudou. E aí eu consegui também fazer um doutorado sanduíche. A escolha foi para a Universidade do Porto, em Portugal, porque lá tinha um grupo que trabalhava com nanotecnologia, enfim, e uma das colegas do grupo tinha passado também uns 6 meses lá na instituição, e a gente conversando, ela falou, pode ser uma boa para o seu trabalho, pelo que você está desenvolvendo. E aí, no 3º ano do doutorado, como eu já tinha cumprido os créditos, né, e de acordo com as regras da CAPES, eu poderia me candidatar a essa experiência de doutorado sanduíche, eu iria poder voltar num prazo hábil para a defesa, porque o trabalho também já estava bem encaminhado, principalmente a parte experimental, né, que a parte experimental foi desenvolvida quase que inteiramente aqui nos laboratórios da Univap,
E aí, lá no doutorado sanduíche, eu poderia ter algo para complementar o trabalho, né? Algo que fosse relevante para complementar, mas não algo que fosse essencial para o fechamento do trabalho, tá? Porque a questão experimental principal já tinha sido feita aqui no Brasil, e eu tinha muito que escrever, sim, isso sim, poderia continuar muito escrevendo a parte teórica e conceitual, e poderia acrescentar algo com o grupo lá de Portugal para finalizar, para fechar esse trabalho com informações adicionais, mas não essenciais para o fechamento do trabalho, tá? Então, a trajetória foi praticamente essa. Eu retornei, eu fui para Portugal no final de 2019. No início de 2020, aconteceu a questão da pandemia no mundo todo. Isso, eu não vou dizer que não atrapalhou um pouco, realmente atrapalhou um pouco os planos, enfim. Foi um período difícil lá que eu passei, também o início da pandemia, mas deu tudo muito certo no final, Deus me ajudou, enfim. A gente conseguiu fazer alguma coisa, desenvolver alguma coisa, deixar encaminhada alguma coisa. A gente conseguiu retornar com os objetivos parcialmente conseguidos, mas ficou uma porta aberta lá para a continuidade do nosso trabalho, né? E o grupo, enfim, a gente tem contato para poder talvez continuar alguma coisa. Então, a minha trajetória é essa, tá? Aí, no final, eu consegui defender, então, no final do ano passado, novembro de 2020, pelas teses que participaram aí do concurso, eu fui o último a defender, realmente, no final do ano, né? Então, foi uma surpresa muito grande. Então, a minha parte acadêmica aí, do doutorado se encerrou até no final de 2020, e agora, enfim, a gente está, talvez, na continuidade de ter alguma coisa em termos de curso também, novamente, ou voltar para o mercado de trabalho na questão, na área acadêmica, enfim, dar aula, enfim, aí a gente está vendo as possibilidades, né? Mas a trajetória praticamente é essa, Dani. Então, assim, eu digo que eu sou muito grato à Univap, porque foram praticamente 10 anos mesmo lá, e muita gente me ajudou, muita gente me ajudou. Essa questão do prêmio realmente é de um grupo muito grande, o trabalho em si é de um grupo muito grande, e eu estou muito feliz com toda essa trajetória da Univap aí, e agora fechar com essa indicação foi uma surpresa muito, muito agradável mesmo. E eu sou muito grato a todos aí do programa. Legal. Olavo, só como dúvida, assim, o tempo que você conseguiu ficar o tempo que você precisava lá em Portugal? Ou a pandemia atrapalhou um pouco isso? Não, então, no meu caso, Dani, eu tive muita sorte porque eu consegui ficar o tempo previsto mesmo, tá? Eu consegui desenvolver uma parte laboratorial antes da pandemia. Aí teve um período que as faculdades realmente ficaram fechadas também por um bom tempo, enfim, toda aquela coisa. No final, já passado mais da metade da minha estadia lá, faltando uns 3 ou 4 meses para voltar, é que a gente conseguiu retornar para o laboratório para fazer mais alguma coisa. Mas o meu tempo previsto de viagem, ele foi cumprido, tá? Desde a minha chegada a Portugal até o final, a previsão era de eu voltar no finalzinho de agosto de 2020, e graças a Deus deu tudo certo, eu consegui retornar, e estava um momento que a pandemia estava um pouquinho mais tranquila também lá em Portugal, e eu consegui voltar, não teve problema de voo, não teve problema de bolsa, não teve problema de nada. Realmente eu consegui, deu tudo certo como planejado nesse quesito, tá? Mas o que pegou um pouquinho foi a parte de desenvolvimento de laboratório lá. Isso pegou um pouquinho, mas a gente conseguiu fazer alguma coisa assim, desenvolver alguma coisa assim. Ai, que ótimo. É muito legal a questão do doutorado de sanduíche, é que abre portas não só para você, mas como para outros alunos, né? No caso, você citou que teve uma colega que já esteve lá e ela que Sim. te indicou para, te deu a ideia de ir para lá, né? Continuar fazendo seus estudos. Isso. Isso é muito importante para a gente, né? Como aluno, para o grupo de pesquisa também. Eu acho que, como você falou, a tese, ela é sua, né? Ela está no seu nome, mas teve um grupo muito grande por trás te ajudando, né? Então, é como se o prêmio fosse estendido ao doutor Leandro, a você e ao pessoal que te ajudou na sua trajetória, né? Olha, não tenha dúvida, é assim, desde o ingresso no mestrado, eu só não vou citar nomes aqui, porque eu vou ser injusto, porque eu vou esquecer um ou outro nome.
mas todos os alunos, sem exceção, na época do mestrado, que passaram por aquele laboratório, todos os alunos que passaram pelo doutorado naquele laboratório, no período que eu estive lá, todos, sem exceção, me ajudaram em alguma coisa. Todos. Assim, o trabalho, realmente, se não fosse o grupo me ajudar, e o próprio Leandro, enfim, me ajudou muito também, realmente eu não teria conseguido chegar até onde eu cheguei mesmo, tá? Porque é muita coisa envolvida, são muitas disciplinas envolvidas, são muitos temas. Então, tem gente lá da química, tem gente da biologia, tem gente das engenharias, tem gente da matemática, tem gente, nossa, da engenharia biomédica. É muito legal, é muito legal. E todos me ajudaram, todos, sem exceção, eu sou muito grato a todos, realmente. Torço tudo que tem acontecido comigo na área acadêmica, desde o mestrado, doutorado sanduíche, uma ou outra premiação, tudo que acontece, eu sou grato a todos eles, mas todos, e eu torço muito pela trajetória de todos, assim, profissional, sabe? Torço muito por todos eles. É muito bonito isso. Agora fala pra gente um pouquinho, assim, da sua tese, né? O que você teve de resultados da sua tese? Eu tenho até aqui a primeira página dela, que eu acho que é legal a gente colocar, né? Então, aqui, né? Universidade do Vale do Paraíba, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, Programa de Pós-Graduação em Física e Astronomia, Dr. Olavo de Oste Comparato Filho. Aqui, né, o título da sua tese, que eu não vou me arriscar a falar de novo. Então, aqui foi defendido em 2020, certo? Isso, Então, o que você isso. teve de resultados na sua tese que você acha legal estar compartilhando? Tá. Então, Dani, assim, como eu te falei, esse foi um trabalho do grupo que já se iniciou lá no mestrado, tá? Então, o laboratório do Leandro, enfim, eles tinham uma linha de pesquisa que envolvia a parte de nanopartículas de ouro, né? E testes colorimétricos, utilizando essas nanopartículas de ouro, para diagnóstico de doenças, tá? Mais especificamente, como eu te falei, a paracoccidioidomicose, tá? Que é uma doença causada por fungos, né? E os principais agentes, as espécies principais, né? São essas que você citou aí, o Paracoccidioides brasiliensis e o Paracoccidioides lutzi. E aí é uma doença relevante no Brasil, tá? Assim, tem muitos casos na região central do país, na região norte, nordeste, na região sul, sudeste, enfim, é uma coisa que é distribuída pelo país. E a questão dos diagnósticos que tem ocorrido nos últimos anos, dos métodos mais tradicionais, tem apresentado alguns resultados assim falhos, né? Algumas coisas que geram algumas confusões. E aí a questão de identificação de diagnóstico mais correto foi algo, então, que o grupo se preocupou a tentar fazer. Então, essa questão do teste colorimétrico é um desenvolvimento de diagnóstico que é muito simples, é um teste barato, né, de se fazer, enfim, e é um resultado que pode ser levado para regiões bem remotas, que você tenha poucos recursos hospitalares e coisas desse tipo para diagnóstico de doenças, tá? Então, pensando um pouco nisso, esse teste colorimétrico ele foi desenvolvido e a gente teve bons resultados. Primeiro, no mestrado, foi com relação à identificação molecular desse Paracoccidioides brasiliensis. Então, no resultado, no nosso trabalho do mestrado, a gente conseguiu identificar molecularmente essa espécie de fungo através desses testes colorimétricos. Então, por que lá no mestrado esse resultado foi bem importante? Porque a gente conseguiu consolidar que esse tipo de teste barato, fácil de se fazer, rápido e que pode ir para regiões remotas do Brasil, pode auxiliar muito em diagnósticos mais rápidos, mais precisos, né? E ajudar na identificação desses diagnósticos, tá? Então, o trabalho do mestrado foi isso. Para o trabalho do doutorado, a gente teve uma sequência. Além do Paracoccidioides brasiliensis, começou a se surgir em algumas regiões do Brasil a identificação desse Paracoccidioides lutzi, que também é um causador dessa doença, só que em algumas regiões do Brasil, às vezes havia um diagnóstico cujo agente da Paracoccidioides era o brasiliensis,
porém os sintomas eram um pouco diversos e diferentes. Isso estava gerando um pouco um problema no caso de acompanhamento do desenvolvimento dessas doenças, justamente porque existia uma confusão de qual era o agente causador correto, tá? E aí, qual foi a ideia, então, nesse trabalho? Bom, como é que a gente pode ajudar a reconhecer o Paracoccidioides luticin em algum exame, ou quais as características dessa espécie que poderiam ser precisas para o diagnóstico e que não fosse confundida com o brasiliensis. Então, a partir daí, o grupo conseguiu desenvolver, além de fazer o teste colorimétrico também para a identificação do luticin, que tem uma sequência de DNA diferente, então o grupo também conseguiu fazer uma identificação colorimétrica do luticin. Então, você consegue identificar qual é um e qual é outro pelo teste colorimétrico. E, além disso, foi feito um teste pelo FTIR para identificar algumas diferenças vibracionais das moléculas dessas duas espécies. Então, com isso, você tem, digamos assim, depois de ter feito esse trabalho, você tem um banco de dados, né? Você tem um catálogo, um banco de dados, por exemplo, para identificação. Então, se você pega uma amostra e consegue fazer um FTIR, você consegue, através desse nosso trabalho, que conseguiu identificar umas regiões importantes, né, umas bandas importantes, característica de cada um desses dois fungos, essas duas espécies, você consegue comparar. Então, você conseguindo comparar, você pode determinar, puxa, o principal que está ocorrendo aqui, o principal causador é o brasiliensis, não, o causador é o luticin. Então, a partir daí, você pode ter um diagnóstico mais preciso, mais correto, e a partir daí, ter um tratamento mais preciso e mais correto também. Então, esse é que foi o desafio do trabalho, né? A gente poder dar mais informações do luticin, que era algo mais recente, e que você tinha pouca literatura com relação a isso, e contribuir para um diagnóstico mais correto e um tratamento mais eficaz. Essa aqui foi a ideia do trabalho, e aí, tendo essas duas formas de identificação, o nosso trabalho também consolidou com alguns estudos estatísticos, né, e alguns softwares que conseguiram contribuir para que as nossas análises estivessem corretas. E a gente teve alguns resultados bem bacanas, né, dessa questão dos softwares, enfim, da identificação, se os nossos métodos estariam corretos e precisos, e a estatística provou para a gente que a gente estava no caminho certo. Então, resumidamente, esse é que foi o trabalho que se iniciou lá no mestrado, e a gente conseguiu finalizar no doutorado. A questão lá do doutorado sanduíche, como eu te falei, a parte experimental já estava bem encaminhada, a gente conseguiu, no doutorado sanduíche, a gente conseguiu pensar numa outra alternativa de identificação também do luticin e do brasiliensis, ou seja, mais uma terceira alternativa através de sensores eletroquímicos, que é o que o pessoal de Portugal, dos laboratórios que eu estive, eles fazem, já para identificação também de diagnóstico de doenças, como Alzheimer e Parkinson, por exemplo, e a gente estava desenvolvendo para o paracoccidioide micose, né, para a doença, no caso. E a gente conseguiu iniciar alguns trabalhos com eles, a gente conseguiu uma amostra de fungo lá com uma outra universidade que a gente correu atrás, e a gente conseguiu fazer, antes de eu embarcar, a gente conseguiu deixar um trabalho pronto e a gente conseguiu apresentar aqui na Univap ao decorrer de 2020. Ai, que legal. Muito bom, muito interessante. E o legal é que, assim, você está fazendo um trabalho que trata essa parte, né, de doenças, né, que é dentro da física, né? Então, isso aqui é o que é o interessante, porque nesse laboratório, né, do trabalho do grupo do Leandro, enfim, como eu te falei, é multidisciplinar. Então, o desafio era justamente entender, né, você está falando de diagnóstico de doenças, mas tem muita coisa de física lá para a gente entender. Quando a gente começa a falar de nanopartículas de ouro, enfim, movimento de nanopartículas, nossa, e aí tem um monte de coisas. Aí você entra em espectroscopia, e tem muita coisa, realmente tem muita coisa. E o meu trabalho, claro, o enfoque não é tanto na doença, tá? Não é tanto na doença ou nos fungos, enfim, não é isso. Mas é justamente nos processos que podem auxiliar e entender os processos que podem auxiliar para esse diagnóstico, né? Processos
físicos, enfim, que podem auxiliar. Então, realmente foi um desafio muito grande por causa disso também, né? Porque é uma área que você fala, nossa, mas tem física lá? Nossa, e como tem física? É que hoje em dia é muito segregado, né? Você Nossa, estuda física, você só pode olhar para física. Você estuda matemática, só pode ver matemática. Você estuda, sei lá, direito, você só pode olhar para o direito. Essa segregação nem sempre é muito boa, né? Ajuda a gente a focar no estudo, mas quase tudo é multidisciplinar, né? É muito importante ser multidisciplinar. então, olha, por isso da importância que eu te falei do grupo, tá? Do grupo e que tinha gente de tudo quanto era área e que eles me ajudaram muito mesmo, porque nossa, eu conheci muita coisa, eu li sobre muita coisa que eu nem imaginava realmente, né? E foi muito bom nesse sentido. Eu li muita coisa da área de biologia, muita coisa da área de química, coisa que eu não lembrava mais, enfim, coisa que você vai buscar lá do ensino médio, muita coisa mesmo, né? E a questão da escrita, da leitura, enfim, é o conjunto de coisas, né? Então, um trabalho desse tipo, para qualquer um de nós, né, que esteja aí no mestrado, doutorado, nossa, é um tipo de trabalho que você vai buscar muita coisa de várias fontes mesmo, e a ajuda do grupo é essencial para tudo isso mesmo, é muito importante. Verdade. E agora, né, eu queria saber que, enquanto você estava escrevendo, né, a sua tese, a gente sabe que no decorrer do doutorado a gente vai escrevendo ela, né? A gente começa ali pela introdução, aí a gente define a metodologia, começa a escrever a metodologia, depois vem os resultados e conclusões, né? Conforme a gente vai obtendo eles. Mas enquanto você escrevia ela, o que você colocava na sua cabeça como o que seria o mais importante? O que seria mais importante deixar seus resultados claros ou deixar a sua tese de um jeito multidisciplinar, qualquer pessoa consiga ler e entender, seja da área de física ou não seja? O que você pensou enquanto você estava fazendo e quais dicas você daria para nós que estamos escrevendo nossas teses e dissertações agora, né? Então, Dani, olha, é assim, a questão de um trabalho desse tipo, né, um trabalho de mestrado, de doutorado, eu acho assim, é difícil dizer para você que eu cheguei a priorizar determinada coisa ou outra, tá? Porque eu acho que não tem jeito, Dani, o conjunto do trabalho, ele tem que estar bom, né? O conjunto do trabalho tem que estar bom. O que eu fiz, o que eu tinha uma certeza é que, antes de eu ir para o doutorado sanduíche, por exemplo, a gente tinha uma certeza que a parte experimental, ela já estava, graças a Deus, já estava encaminhada, já estava feita, realizada, com resultados obtidos, né? E aí você tem que colocar, claro, esses resultados de uma forma clara, né? De uma forma fidedigna, né? Que as pessoas acreditem, né? Naqueles resultados que você colocou, né? Quando eu fui para o doutorado sanduíche, a gente sabia que tinha uma carência de melhorar a parte de texto, né? A parte conceitual, a parte de referências, né? Até o fato de eu ter ido para o sanduíche e de ter ocorrido a pandemia, de uma certa forma, me ajudou a ter um pouco mais de tempo para essa escrita, tá? Então, isso ajudou. Claro que a questão também de você ter um orientador assim que te acompanha, né, nas revisões, tá? Isso também é muito importante. Então, você tem uma pessoa que a cada, sei lá, cada 2, 3, 4 meses vai dando uma olhada, vai te dando retorno, olha, isso aqui tá legal, isso precisa ser melhorado, tal, tal, tal. Então, assim, eu acho que precisa desse acompanhamento. As pessoas brincam, às vezes, né, que a relação com o orientador é de amor ou ódio, né? Porque tem muitas dificuldades, tem ideias diferentes, enfim, então. Mas, apesar de talvez ter um relacionamento que não seja, assim, tão bacana, enfim, que flua tão bem, mas ele é importante e é necessário, tá? Então, precisa ter esse respeito de ambas as partes, que é para ter esses retornos, que é para ter esse acompanhamento de escrita, para que saia uma coisa legal, porque é claro que o seu orientador tem muito mais experiência do que a gente, tem muito mais vivência,
E realmente as dicas são preciosas, tá? Então, no meu caso especificamente, eu estava mais tranquilo, porque a parte experimental, ela veio acontecendo desde o início do doutorado mesmo, do primeiro ano, do segundo ano, enfim, e aí eu imagino assim, tendo até metade do seu doutorado, um pouquinho mais, tendo a parte experimental encaminhada, aí eu acho que você tem mais tranquilidade para ir acertando o texto, para acertando referências, para acertando parte conceitual e assim por diante, né? Uma coisa que você citou, assim, olha, a gente tem uma sequência que a gente escreve, introdução, metodologia, tal, tal, tal. Só algumas coisas que a gente vai aprendendo também ao longo do caminho. Por incrível que pareça, quando a gente escreve, sei lá, um resumo ou uma introdução, às vezes é difícil até você querer começar um trabalho por isso, por essas etapas, tá? Começar a escrever resumo, começar a escrever introdução, às vezes te complica. Então, eu acho assim, vai desenvolvendo a parte experimental, vai desenvolvendo parte de conceitos, de tópicos, de referências, tal. Essa parte de metodologia, enfim, essa parte, assim, de introdução, de conclusão, de resumo, olha, isso, a coisa tem que estar muito legal, porque essa que é a porta de abertura de interesse do seu trabalho para as pessoas que vão ler. Então, assim, não tem jeito. Um resumo tem que ser aquilo que capta o leitor, assim, objetivo, o seu trabalho, resultados, conclusões, uma coisa muito sucinta, mas que fale praticamente tudo naquelas linhas, né? A sua introdução também tem que ser importante, mas, assim, não dá para começar um trabalho, na minha opinião, com introdução para depois fazer as outras coisas. Não tem jeito, você tem que ter as outras coisas primeiro, já encaminhadas, já com resultado, já. Porque daí você vai fazer a introdução, você já sabe o seu trabalho. Né? O que você criou, você já sabe. Aí sim é momento, talvez, de colocar numa introdução que também seja compreensível, que seja atrativa, né? Então, assim, eu acho que é um exercício, Daniel, é um exercício de fazer, de refazer, de fazer, de refazer, corrigir, ouvir o seu orientador, ver uma coisa que você percebeu que não está legal, a sua interpretação, a sua leitura, modificar aquele parágrafo, aquele texto, né? Uma coisa que eu digo também é o seguinte, todo mundo que passa por essa etapa tem momentos de desespero, de achar que não vai dar, de achar que eu não vou conseguir, de achar que o trabalho está ruim, enfim, aquelas coisas assim que, sabe, você começa a entrar em desespero. Eu digo que isso é normal em alguns momentos, tá? Mas nada como um dia atrás do outro, sabe? Respirar fundo. Um dia você deixa de lado um pouco, vai fazer outras coisas, vai repensar, vai espairecer. Depois você volta diferente, tá? Assim, esse desespero não vai ajudar. Por mais que você tenha coisas para resolver, tem que encarar e resolver, mas assim, com planejamento, sabe? Planeje, coloque um cronograma, né? Planeje o seu trabalho, as suas, né, as etapas, compartilhe com as pessoas, conversa muito com o orientador e vai fazendo, porque a coisa flui. Na hora que você menos imaginar, o trabalho está pronto, o trabalho está feito, às vezes você consegue terminar muito antes do previsto também. Então é isso, sabe? Acho que essa é a dica. Eu acho que eu dei uma importância balanceada para tudo que deveria ter dado importância, tá bom? Então eu não vou te dizer que eu priorizei isso ou aquilo, porque tudo é importante, Dani, é o conjunto do trabalho, não adianta dizer largar a mão de um trecho, deixar o outro trecho bem legal e deixar uma parte deficiente no trabalho. Então, essa que é a minha mensagem, sabe? Dar uma importância como um todo, planejar, manter a calma nos momentos difíceis e de achar que não vai dar, ou que está tudo errado, ou que está tudo ruim, ou que eu não vou conseguir, tá? Eu acho que nada como um dia atrás do outro, e o tempo vai dizer, e não é à toa que eu consegui finalizar essas etapas que eu jamais imaginei que eu faria na vida. Que eu faria um mestrado, que eu faria um doutorado, e que hoje eu tenho um título de doutor. É verdade, concordo com você. E realmente, como você falou, é na prática, né? Eu, quando estava escrevendo a minha dissertação, eu tinha isso na caixinha, né? Eu vou começar pela introdução, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Aí depois eu olhei para minha introdução e falei, tá faltando coisa, né? Eu tenho mais resultado do que fala aqui. Aí depois eu olhei e falei, tem mais coisa na introdução do que tem no meu trabalho. Aí você vai
sempre trabalhando o conjunto todo, né? Por isso que é importante o orientador, às vezes, com co-orientador também, né? Geralmente faz uma equipe multidisciplinar, então ajuda muito, né? Independente de ter uma boa relação ou não com o orientador, a gente tem que entender que é o cara que tem mais experiência, né? Senão ele não seria o seu orientador, senão ele não estaria nessa posição. Então, é como você falou, é respeito e trabalhar muito bem em tudo como um todo, né? Se hoje não tá bem, faz outras coisas, tudo bem, Sim, passou, amanhã você acorda com a cabeça melhor. É pior do que você ficar forçando e ficar vários dias sem conseguir desenvolver nada, né? isso. É bem por aí, viu, Dani? É bem por aí mesmo. Bom, seria mais ou menos isso mesmo, né? Que eu queria estar. Se deixar, a gente conversa até amanhã, né, Olavo? Botar o Pois papo é, em né? dia. Tanta coisa para pôr em dia, né? Dois Tantos anos anos quase. aí, 2 anos para botar em dia, É, mas é isso, é assim, em meu nome, como sua amiga, em meu nome como representante, e em nome do grupo, né, de pós-graduação em Física e Astronomia da Univap, a gente deseja muito boa sorte, estamos torcendo que você ganhe o prêmio para você, para gente, né, porque o prêmio também a gente considera como nosso, né, ver um colega nosso ganhando reconhecimento é muito bonito, é muito importante, né? E, assim, não só como no prêmio, mas eu desejo sorte em toda a sua carreira daqui para frente e o que você precisar, você sempre pode contar comigo e com os professores e os alunos do programa de pós-graduação em Física e Astronomia. olha, Dani, eu que agradeço, tá, nossa, por esse bate-papo, foi muito gostoso. O pessoal do programa, realmente eu sou muito grato a todos, torço muito pelo programa, pela Univap como um todo, né? Também no que eu puder ajudar, sabe, para a Univap, sempre para qualquer coisa, bater papo, fazer alguma coisa que precise, trabalho braçal, operacional, ajudar em alguma coisa, também podem contar comigo, tá? E eu agradeço, eu também torço por todos aí que estão estudando, que estão na luta, que querem, né, continuar na área acadêmica, torço pelos professores todos, enfim, pela instituição, né, que se fortifique sempre, né, é isso que a gente deseja e que a gente torce, tá bom? Eu agradeço de novo e estou sempre à disposição para qualquer bate-papo ou qualquer coisa que eu possa ajudar. Para mim foi um prazer aqui falar com você e com o pessoal, e foi uma honra mesmo ter essa indicação. Eu realmente estou muito grato e não vou esquecer nunca o que todos aí fizeram por mim, seja do laboratório, seja do programa, seja da Univap como um todo. Jamais vou esquecer mesmo. E torço por todos aí, por todos, sem exceção. Tá bom? Legal. Então, a gente se despede de quem esteja assistindo o vídeo, né? Muito obrigada por ter assistido. Espero que Tenho certeza que essas dicas valiosas do Dr. Olavo vão ajudar vocês aí na trajetória, na escrita, ou às vezes até mesmo na escolha de uma pós-graduação. Então é isso. Muito obrigada, pessoal, por ter assistido. Obrigado, Dani.